Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o DC Notícias. Veja agora os destaques dessa edição. Foz do Iguaçu na retomada do desenvolvimento nesta quarta-feira, um dos principais atrativos da cidade reabre as portas, o Parque das Aves. No Tribunal do Júri diferente, alunos de Direito da UDC se transformaram em juízes, promotores e advogados para simular um julgamento, mas de forma virtual. A máscara hoje é sinônimo de segurança, mas como utilizá-la da forma correta? E você sabia que o protetor solar é recomendado inclusive em home office? Veja por quê. 9 de junho de 2020, o DC Notícias está no ar. Os simulados do Tribunal do Júri com alunos de Direito da UDC são constantes, mas nessa terça-feira, mais uma vez de maneira inovadora, a UDC possibilitou a qualificação dos estudantes de acordo com uma nova realidade. O julgamento aconteceu de forma virtual. Por muitos semestres, acadêmicos de Direito do Centro Universitário DC realizaram um júri simulado diante de uma plateia lotada, exercendo o papel de juiz, réu, testemunhas, compondo a defesa e a acusação. E mesmo diante da pandemia do novo coronavírus, com as aulas presenciais suspensas, a coordenação do curso arranjou uma forma para que a matéria Tribunal do Júri fosse colocada em prática de maneira virtual. Então, o nosso desafio agora, nesse momento em que as nossas aulas estão acontecendo de forma remota, foi realizar esse Tribunal do Júri com as ferramentas tecnológicas que estão à nossa disposição. Então, nós seguimos algumas diretrizes que já estão sendo utilizadas pelo Poder Judiciário, para que algumas audiências aconteçam mesmo de forma remota, com o acusado dentro do estabelecimento penal, com uma testemunha em outra comarca. O próprio Poder Judiciário ele já está instrumentalizado para que isso aconteça. Acadêmicos são responsáveis por julgar crimes dolosos contra a vida. A simulação foi inspirada em um caso real, o que trouxe ainda mais credibilidade e vivência para o momento. Porque o que se busca no processo é verdade. Esse argumento de que não estão nos autos é o quê? Vamos mentir no processo, como está fazendo a defesa, ao dizer que não existem essas provas. Isso é mentira. E a defesa ela demonstrou estar mentindo por dizer que não existem provas. Existem sim, estão no processo. Isso está demonstrado. Não se pode ignorar as provas que estão ali presentes. Em vista que as formalidades de um júri elas são todas orais, ou seja, você precisa meramente falar, dar os testemunhos, escutar as pessoas, fazer anotações e construir argumentos, ele não apresenta tantas dificuldades assim. Eu estou achando tranquilíssimo. E quem almeja trabalhar na área criminalística, aproveita essa oportunidade como um começo para uma brilhante carreira profissional. Eu entrei na faculdade justamente para tentar o concurso de juíza e para mim está sendo uma experiência que eu viveria, né, quando eu realizasse meu sonho. Então, futuramente, acredito que vai me dar mais um up, eu estou tranquila, sabendo que eu tive uma prática na faculdade, sabendo que eu pude vivenciar antes de entrar num júri mesmo, né, real, sem ser um simulado, no caso. E o momento mais esperado foi a sentença final. Pela maioria dos votos, o réu Juliano e Sidney foram absolvidos e o réu o réu Wagner, ele foi condenado e, diante de todo o exposto, cumprido-se o princípio, né, da soberania dos vereditos do Conselho de Sentença, julga-se procedente a presente denúncia para os fins de condenar o réu Wagner Roque Veloso Pinheiro pela prática da conduta tipificada no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2 e 4, concomitante com o artigo 29, caput, ambos do Código Penal. Então, hoje temos participando do júri 24 alunos diretamente, né, através da nossa sala virtual, e nós temos uma outra sala de alunos, pessoas da comunidade que estão somente acompanhando o júri de forma virtual. Muita gente está deixando de pegar sol e, com isso, relaxando no protetor solar.
Mas você sabia que mesmo em home office, esse filtro é importante? Veja na reportagem. Mesmo dentro de casa, é preciso usar filtro solar. Isso porque, apesar de haver uma menor exposição à luz ultravioleta, mesmo em ambientes fechados, ainda há uma exposição à luz visível e à luz azul, proveniente de computadores, celulares e lâmpadas fluorescentes, que são capazes de causar danos à pele, como, por exemplo, o envelhecimento precoce e o melasma. Você pode até pensar que durante o home office o uso de protetor solar é dispensável. Mas poucas pessoas sabem que a radiação ultravioleta A é capaz de atravessar janelas e tem efeito nocivo sobre a pele. E são os principais responsáveis pelo envelhecimento acelerado, as reações cutâneas como as alergias, manchas solares e até mesmo câncer de pele. Então ela é praticamente constante durante o dia todo e representa 95% da radiação que atinge corpo e rosto durante o dia claro. Além disso, de forma bem menos agressiva do que a radiação ultravioleta, que é a do sol, né, a UVA e UVB, a exposição diária e excessiva no computador, das lâmpadas fluorescentes, por exemplo, elas podem contribuir para o envelhecimento da pele e também para o aparecimento de manchas ou piorar manchas de quem já tem. Então, considerando que a gente se expõe ao longo de muitos anos, o uso do filtro solar, mesmo para ficar em ambientes fechados, como os escritórios ou o home office, faz diferença, tornando fundamental o uso do protetor solar todos os dias e em todas as épocas do ano em ambientes fechados, pois estamos cada vez mais expostos ao que vem sendo chamado de envelhecimento digital, que é esse pelas luzes. Essa luz, que é chamada luz azul, ela é emitida pelos nossos smartphones, tablets, computadores e até pela TV, que a gente tanto usa no dia a dia, né? Ela é a porção mais energética, mais enérgica da luz visível. E além de provocar a piora das manchas, ela também é considerada nociva porque ela bloqueia a nossa produção de melatonina, que interfere muito no sono. Mais um motivo também para a gente se proteger dentro de casa. Então, interagir com a melanina, pigmento que dá cor à nossa pele, ela gera um oxigênio altamente reativo que deteriora inclusive o material genético celular. Para proteger a pele, mesmo dentro de casa, é importante o uso dos filtros solares físicos, que são compostos por minerais que bloqueiam a radiação, já que em suas composições encontram-se minerais. Além disso, atualmente, a maioria dos filtros solares possuem cor que deixam a pele uniforme, aumentando ainda mais a proteção. Os protetores solares com cor de base, com partículas capazes de refletir a luz visível, são os que protegem dessa luz, impedindo a ação danosa sobre a pele. Os protetores comuns branco, eles não têm essa propriedade. Os chamados coloridos, eles são protetores físicos que formam uma espécie de escudo na pele e refletem essa luz. Então, os filtros capazes de criar essa barreira física são aqueles compostos de minerais que fazem com que a radiação bata e reflita. Então, eles não são transparentes, tá? Eles deixam a pele um pouco mais esbranquiçada. Por isso que os laboratórios já disponibilizam esses protetores com cor para cada tipo de cor de pele. Além de proteger a pele, esses produtos funcionam como maquiagem, já que uniformiza o tom da sua pele e melhora também aquela aparência final, aumentando ainda mais essa barreira de proteção contra a radiação, tá? Então, ele deve ser reaplicado também a cada 3 horas, ou sempre que possível, né? 3, 4 horas. O importante é que o fator seja no mínimo 30, uma vez que abaixo disso não há efetividade contra o câncer de pele, que seria um plus. E se de quebra você ainda deseja uma mãozinha extra, um cuidado no envelhecimento, acima de 50, que aí a gente consegue combater também a degeneração do colágeno. E há algumas opções para aqueles que desejam um cuidado extra. Então, além dessa proteção, a gente deve escolher os ativos multiuso, porque a gente já estaria usando um antioxidante, um hidratante. A gente pode usar isso como uma pausinha para reconexão, para tomar uma água, para um tempinho de descanso, que também é muito importante para quem está em casa, um alongamento, tá certo? Então, se cuidem. E veja a seguir o uso correto das máscaras, que hoje são a segurança das pessoas.
A Cell Shop tem de tudo. Tem eletrônicos, tem celulares, tem brinquedos, tem bebidas, tem óculos, tem perfumes, tem drones, tem tudo para pescaria. Tem airsoft, tem moda kids, tem moda esportiva, tem também moda casual. A Cell Shop tem tudo. Cell Shop, seu destino de compras no Paraguai. Colégio Educação Dinâmica Internacional e Integral. O mundo está mais digital e tecnológico. E para acompanhar os novos desafios, aulas com tablets, robóticas e tecnologia digital. O mundo é para quem sonha alto. Uma ampla estrutura e uma equipe experiente instiga o aluno a produzir e pesquisar desde cedo. O mundo precisa de cidadãos com mais valores. Aprender, resolver, fazer acontecer com a melhor preparação. Colégio Educação Dinâmica. Educação por inteiro. A nova realidade mundial obriga as pessoas a utilizarem as máscaras, evitando uma possível contaminação. E é, sem dúvidas, uma das grandes armas contra o novo coronavírus. Mas você sabe utilizar ela de maneira correta? Acompanhe. O uso de máscaras de tecido ou de pano se tornou uma regra de segurança e saúde para o convívio na cidade. Porém, para que elas tenham o efeito desejado, é necessário saber utilizá-las corretamente. As máscaras que nós estamos utilizando atualmente são as máscaras de tecido, que são as mais indicadas para a população. E é importante lembrar que as máscaras, existem alguns tipos de máscara. Então, as máscaras descartáveis, que você encontra nas farmácias ou então em casas de produtos hospitalares, elas podem ser utilizadas para sair na rua, fazer alguma coisa, trabalhar, porém é importante lembrar que elas são descartáveis, então não pode lavar ou então guardar elas e ficar reutilizando por muito tempo. Elas têm um período curto de validade. Agora, uma máscara que é recomendável, porque você pode reutilizar muitas vezes, são as máscaras de tecido. E existem alguns tipos, então tem dois, ultimamente estamos usando dois formatos, que é essa aqui e essa mais reta. Porém, é importante saber que existem algumas normas recentes que foram disponibilizadas pela Organização Mundial da Saúde, em que as máscaras de tecido precisam ter pelo menos 3 camadas de tecido. Então, esse tecido externo que vai ficar para a parte de fora da sua boca, é importante que ele seja um tecido impermeável, e os que venham antes, ou a camada intermediária, que sejam um tecido que possa servir como um filtro. Essas são algumas recomendações novas da Organização Mundial da Saúde. E também, na hora de utilizar as máscaras, é importante se atentar para o modo correto de utilizar. Então, é comum a gente ver na rua muitas pessoas utilizando máscaras, e o jeito correto é que você use a máscara de uma maneira que ela cubra a sua boca e o seu nariz completamente. Então, você cobrir a sua boca e deixar o nariz para fora é uma maneira errada. Então, a maneira correta de utilizar a máscara é colocar ela no seu queixo e cobrir o seu nariz. É bom prender bem na orelha e se certificar de que ela está cobrindo todo o seu nariz e também o seu queixo. Na hora de retirar também é importante tomar cuidados para você não ficar relando na parte de fora, porque aqui é onde que vão entrar as bactérias, os vírus e toda a sujeira, né? Então, na hora de retirar, você pode colocar os seus dedos no elástico e puxar ela para fora. A biomédica também dá dicas sobre a confecção correta das máscaras e explica sobre qual procedimento deve ser adotado na hora de higienizá-las. Outro ponto importante sobre a confecção das máscaras é sobre o tecido e a maneira como elas são feitas. Então, um tecido liso que não tem nenhum bordado pode ser assim de uma cor só, ou então as que têm desenhos no próprio tecido podem ser utilizadas. Porém, aquelas com pedrarias, bordados, lantejoulas são extremamente não recomendadas, porque esses tipos de acessórios só fazem com que a adesão dos vírus, das bactérias, seja maior, ou seja, em vez de estar se protegendo, você vai estar usando uma máscara que vai atrair ainda mais esses micro-organismos.
Após a utilização da sua máscara, quando você retornar para sua casa, você vai lavar ela, não precisa deixar de molho. A lavagem com água e sabão é recomendada e você também pode depois passar com o ferro quando ela secar. Depois que você fizer esses passos, você pode utilizá-la normalmente, utilizar e depois lavar de novo e assim por diante, fazendo esse processo. Uma dúvida importante e interessante é sobre deixar as máscaras de molho na água sanitária ou no álcool. E não é necessário, porque se você deixar ela de molho na água sanitária, pode desgastar o tecido e dessa maneira a máscara não vai te proteger também. Por isso, só lavar com água e sabão, deixar secar ao sol é suficiente. Ela aproveita para comentar sobre a utilização das luvas e avisa que elas não são tão necessárias quanto as máscaras. A utilização de luvas na hora de sair de casa, fazer alguma tarefa, não é necessária, porque às vezes utilizando a luva você acaba se esquecendo, achando que está protegido e acaba tocando em várias coisas, levando a mão no rosto para ajeitar a máscara ou relando no seu carro, na sua casa, e isso pode só trazer malefícios do que ao invés de te proteger. Além disso, a biomédica comenta sobre a lavagem das mãos e explica a maneira correta de higienizá-las. Na hora de lavar as mãos, você pode seguir 7 passos simples para garantir que as suas mãos sejam bem higienizadas. Na hora de lavar as mãos, é importante lavar as palmas, o dorso da mão, lavar entre os dedos, o dedão, também lavar as unhas, né, embaixo das unhas, as juntas dos dedos, lavar os pulsos e depois enxaguar bem e passar o álcool em gel. Com o coronavírus, a busca pelo atendimento de outras demandas foi reduzida. Muitas pessoas estão evitando de ir aos hospitais, mas é preciso a atenção. A pandemia de Covid-19 tornou obrigatória, entre as medidas de enfrentamento, a garantia de informações claras e precisas sobre o atendimento das várias demandas ambulatoriais e hospitalares. A demanda de pacientes urológicos que estão em casa e evitam ir ao hospital tem crescido, mas é preciso atenção. A respeito da urologia, né, a gente tem 2 áreas que a gente poderia dividir, digamos assim, que eu acho que é importante alertar todo mundo. Primeiro seria a área das doenças benignas, né? A gente tem muitos pacientes que têm problemas de próstata e dificuldade para urinar. Então, algumas vezes isso vai progressivamente fechando a passagem de urina e a gente tem pacientes que acabam não conseguindo mais urinar, né? Um sinal disso é a ida frequente ao banheiro, a sensação de que a bexiga não esvazia e você está acumulando urina na bexiga ao ponto de que às vezes pode parar de urinar, né? Isso é uma coisa bastante desconfortável, se torna uma urgência e é necessário tratamento em hospital. Às vezes, indo ao médico antes, você consegue evitar chegar nesse ponto. A gente pode citar aí inúmeras outras patologias que, se a gente não buscar atendimento logo, podem se tornar um grande problema. Os pacientes devem se atentar ao grau de urgência do quadro clínico. As infecções de bexiga, uma cistite, que é uma ardência para urinar, às vezes um pouquinho de sangue na urina, uma ida ao banheiro mais frequente, pode representar uma infecção urinária que, tratada com antibiótico, às vezes por 5 dias, resolve o problema. E a pessoa com medo de ir no hospital, na emergência ou mesmo no médico, vai tomando chás, remédios caseiros, né? Às vezes faz automedicação e isso acaba se tornando, por um atraso no diagnóstico, uma infecção renal, que é algo muito, muito grave. Na área da oncologia, também é outra coisa já bem sedimentada. Dentro da urologia, nós já temos critérios, trabalhos e diretrizes. E sabemos assim que alguns casos necessitam ser tratados e outros a gente pode postergar. Por exemplo, eu tenho alguns pacientes com câncer de próstata, né, que são cânceres iniciais, são cânceres que a gente considera assim, chama-se clinicamente não significativo, é um câncer que a gente diagnosticou teoricamente 10 anos antes dele realmente gerar sintomas, então você pode deixar para fazer isso depois que tudo isso passar. Agora, por exemplo, um câncer de rim de tamanho maior, né, ou um câncer da glândula adrenal, como é um paciente que nós vamos operar semana que vem, ele não pode esperar, porque assim, a gente não sabe quando que isso tudo vai passar, quando que nós poderemos tomar as nossas agendas normalmente. Então, eu não sei se isso vai demorar mais uma semana, mais um mês ou 2 meses. Isso pode mudar o estágio da doença. Assim, às vezes uma doença curável pode se tornar uma doença metastática que necessita depois de quimioterapia e até
não se consiga mais a cura. A atenção deve ser redobrada e, em casos emergenciais, a orientação de especialistas é para que os pacientes procurem atendimento online, mas, caso necessário, que não deixem de ir aos hospitais, tomando, é claro, as precauções necessárias, fazendo uso da máscara e do álcool em gel. É importante que vocês procurem seus médicos nos consultórios, obviamente usando máscara. Os consultórios hoje já estão orientados a todo o sistema de proteção, né, álcool gel. A gente vai, se puder ir sem o acompanhante, vai sem o acompanhante. Às vezes, se for um idoso ou alguém precisa de ajuda, vai com o acompanhante. As consultas são mais espaçadas, não há normalmente nenhum tipo de aglomeração nas recepções, e alguns colegas já estão atendendo online. A gente consegue esclarecer muita coisa via WhatsApp. Então, assim, não deixem, né, as doenças avançarem, porque isso pode se tornar muito perigoso. Se precisarem de alguma coisa, procurem seus médicos. Eu acho que está todo mundo já disponível, se não nos consultórios, nos hospitais e via o sistema eletrônico, tá? E no próximo bloco, Foz em busca da retomada do desenvolvimento. Nessa quarta-feira, mais um atrativo turístico reabre a população. Com a experiência de quase uma década, os profissionais da RB vão assessorar a comissão de formatura em todos os detalhes. A contratação do buffet, a escolha do salão, decoração, impressão de convites, as becas, as atrações artísticas e até os seguranças. Tudo para que a sua festa de formatura saia da maneira como você e seus colegas sempre sonharam. Afinal, vocês merecem. RB Formaturas, a imagem da sua emoção. Colégio Monjolo, cada vez melhor. Com atividades que estimulam o respeito, a investigação e o desenvolvimento de novas experiências. No Colégio Monjolo, o aluno enxerga o mundo de forma integrada, com ensino globalizado e conectado com programas internacionais. Material didático de excelência e abordagem moderna, que estimula o respeito, cooperação e valores. O Colégio Monjolo é assim, moderno, inteligente, integral, completo e cada vez melhor. Shopping China, se liga neste destino, tem tudo de bom pra você. Natureza, emoção e aventura, e quero falar, é verão. Shopping China tem tradição e o preço que você adora. Argentina, Brasil, Paraguai, todo mundo dizendo junto é meu destino de compras pra vida toda. Shopping China é todo seu e quer te conquistar. Festas e férias, vamos comemorar. Shopping China é todo seu, venha aproveitar. Você em alta astral para presentear. Shopping China é todo seu e quer te conquistar. Festas e férias, vamos comemorar. Shopping China é todo seu, venha aproveitar. Você em alta astral para presentear. Shopping China. Shopping China, terceiro andar do Shopping Paris, Cidade do Leste. A exemplo de outros pontos turísticos de Foz do Iguaçu, o Parque das Aves busca a retomada do desenvolvimento nesta quarta-feira. Dia da cidade está reabrindo as portas à população e aos turistas também. Em comemoração aos 106 anos de Foz do Iguaçu, nesta quarta acontece a reabertura do Parque das Aves. Para receber os visitantes de forma segura, Ponto Turístico irá atender todas as demandas de adequação sanitária da Organização Mundial da Saúde, além de algumas alterações na trilha do parque. Ocorrerá também a aquisição de equipamentos extras de proteção individual para os funcionários. E uma das novidades dessa reabertura será a Cecropia, um novo viveiro com periquitos e tucanos. E o DC Notícias termina aqui. Mais uma vez eu agradeço a sua companhia. Eu te espero amanhã a partir das 6:30 da tarde aqui pela Foz TV. Até lá, tchau!